Fala, meu povo lindo! Estamos de volta. No bloco passado, você estudou comigo a respeito das normas fundamentais do direito processual civil. E você sabe exatamente o que vai cair na sua prova. Perceba que o CPC 2015, a lei 13.105, de 16 de março de 2015, que entrou em vigor em 16 de março de 2016, trouxe outra importante mudança de paradigma. Outro ponto que tem sido extremamente cobrado na hora da sua prova. Minha prova, que ponto é esse? O pertinente às condições da ação. Amores, eu costumo brincar dizendo que eu tô carente, significa dizer que se trata de uma ação que não preenche os requisitos mínimos. E pelo fato de não preencher os requisitos mínimos, ela não vai se perpetuar, ela não vai se prolongar, ela vai chegar de imediato ao fim, com uma extinção do processo ou do feito, sem resolução do mérito. Mas, eu já tinha que observar as condições da ação no CPC de 73. O que muda, então, do CPC de 73 para o CPC de 2015? Amores, o que muda está justamente em você perceber que antes eu detinha 3 condições da ação. Eu tinha que verificar se as 3 estavam presentes, sendo elas, presta atenção, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Repito, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Com o CPC 2015, a possibilidade jurídica do pedido deixa de ser uma das condições da ação, deixa de ser. Olha para mim, deixa de ser e passa a ser mérito. Ou seja, o juiz, ele não vai verificar se aquele pedido me leve para a lua é juridicamente possível ou não. Vou morar na lua. Ele não vai verificar isso no início do processo. Ele vai verificar isso ao final, quando ele for julgar o mérito. Ele não vai verificar se o pedido é possível como um pressuposto basilar, como uma condição de existência da ação. E é exatamente isso que a sua prova tem perguntado. O que muda quanto às condições da ação? Amores, condições da ação. Olha para mim. CPC de 73, nós tínhamos 3. Nós tínhamos que verificar se as partes eram legítimas. E quando eu estou falando de partes legítimas, eu me refiro à parte autora. A parte autora, ela tem legitimidade para propor aquela ação? Por exemplo, Ingrid e Gil, pode propor o divórcio em face de Maria e de João? Claro que não. A Ingrid não está casada com a Maria, a Ingrid não está casada com o João. Ela não tem legitimidade. E é por isso que muitas vezes a gente brinca a sogra. Quantas vezes a sogra não gostaria de propor uma ação de divórcio? Mas ela não detém legitimidade. A concubina, mas ela não detém legitimidade. Para propor a ação, se faz necessário ter legitimidade processual. Ou seja, eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar que a minha esfera jurídica estará sendo atingida e que, para tanto, a lei entende como sendo legítima a pessoa legítima a propor aquela ação. Amores, a legitimidade, ela atinge não só a parte autora, mas também a parte ré, sim. A parte ré, ela também tem que ser legítima, passiva, para suportar os danos, as consequências, a responsabilidade, todos os vieses pertinentes. E quantas vezes nós encontramos as partes alegando
ilegitimidade. A falta da legitimidade passiva. Opa, não sou eu que respondo. Pode parar, a culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é de fulano ou não é minha? Além disso, a parte autora, e aí perceba que o interesse de agir recai só e tão somente sobre a parte autora, ela tem que demonstrar que com a utilização do processo, o seu status quo sofrerá uma alteração. De tal sorte que antes do processo a sua vida era uma. Após o processo a sua vida passa a ser outra. Eu preciso demonstrar que eu tenho interesse de agir. Que esse processo, ele vai trazer uma consequência para a minha vida social, para o meu mundo jurídico. A possibilidade jurídica do pedido, com o CPC 2015, eu deixo de analisar como uma das condições da ação e passo a analisar como mérito. Quem é que alega, e isso tem que estar muito claro, porque eu quero que você entenda uma coisa. Se eu ficar aqui lendo o artigo da lei, você lê em casa. Se eu te falar o que está na doutrina, você lê em casa. O que eu vou te contar é o que você vai encontrar no momento da sua prova. O que a sua prova de processo civil faz? Ela vai te trazer um caso prático e vai te perguntar a respeito da falta de uma das condições da ação. Então, você primeiro precisa entender quem é que alega que falta uma das condições da ação? O réu, bebê. Claro que é o réu. A parte autora, ela propôs a sua demanda, ela instaurou a jurisdição por meio da petição inicial com o processo. A partir desse momento, o processo é feito concluso ao juiz, que primeiramente, de forma sumária, de modo sumário, provisório, analisa para verificar se todos os pressupostos e condições estão sendo atendidos, ainda que de modo preliminar. Feito isso, o magistrado determinará que o réu ele seja citado. Citado para apresentar a defesa? Não, você vai aprender comigo daqui a pouquinho. Citado para comparecer a uma audiência de mediação ou conciliação. Artigo 334 do CPC 2015. Perceba que até esse paradigma mudou. No CPC de 73, o réu era citado para apresentar defesa. Defenda-se. Apresente contestação. Agora não. Agora é compareça a uma audiência de mediação ou conciliação. Se essa audiência, bebê, ela não logra êxito, aí, réu, você passará a ter mais 15 dias úteis. Mais 15 dias úteis para apresentação da sua contestação. Esse paradigma mudou. Você percebeu? E é isso que a sua prova tem explorado. Essa transição do CPC de 73 para o CPC 2015. Perceba que, quanto ao processo civil, um dos temas mais recorrentes, ou melhor, os temas mais recorrentes são os temas pertinentes à teoria geral do processo. Assunto que normalmente você estuda quando? Terceiro, quarto, quinto semestre. Tirando teoria geral do processo, litisconsórcio, competência do juízo, absoluta relativa, intervenção de terceiros, mediação, conciliação, negócio jurídico processual, que é a flexibilização procedimental, honorários advocatícios sucumbenciais, litigância de má-fé, conhecida como assédio processual, nós ficamos com recursos e execução. Isso é o que cai na sua prova da OAB. Ponto. Então, amores, esse é aquele momento em que você vai mastigar todos esses assuntos que eu conversei com você. Perceba que o réu, sabendo que o juiz não verificou que faltou uma das condições da ação, pós CPC 2015 a gente só ficou com duas, só ficamos com duas. Quais são? A falta do interesse de agir
pela parte autora, ou seja, a parte autora não conseguiu demonstrar que o estado dela muda com o resultado do processo. Ou falta para a parte autora a legitimidade para propor a ação, ou falta a parte ré a legitimidade para sofrer, para responder por aquela ação. Quem alega? O réu. O réu, ele vai trazer isso em sede de preliminar de contestação. Amores, as preliminares da contestação, tudo aquilo que o réu pode trazer e que terá como consequência a extinção do processo sem resolução do mérito, está no 337. Lembra que eu te falei que tem artigo que você vai namorar, tem artigo que você vai... Tem artigo que você vai casar, o 337 você vai casar. Por que o 337 eu vou casar? Porque o 337 fala de tudo aquilo que a parte ré pode trazer como preliminar. Preliminar na contestação. Tudo aquilo que o réu pode alegar para fazer com que o processo ele seja extinto sem resolução do mérito, sem que o juiz adentre ao mérito. Por exemplo, a existência da incompetência absoluta do juízo. Por exemplo, a citação que não foi válida, que não foi regular, a existência da perempção, a ocorrência da coisa julgada, a existência, preste atenção, de uma litispendência, falta de uma das condições da ação, ilegitimidade da parte autora e legitimidade da parte ré, falta de interesse de agir, falta de regularidade processual. Você sempre vai fazer o estudo conjugado. Essa é a dica que eu dou, é aquela chave de ouro, não tem dinheiro que pague esta dica que eu estou lhe dando. Que é você conjugar o 337 com o 485 do CPC 2015. Diz assim o 337, incumbe a parte ré alegar como preliminar de contestação. Pá! Coisa julgada, litispendência, tudo, ó. Incompetência absoluta do juízo, falta de uma das condições da ação. Isso vai gerar a extinção do feito sem resolução do mérito. Artigo 485 do CPC 2015 diz assim: a sentença será proferida sem resolução do mérito quando? E aí você vai igualar, você vai conjugar os incisos do 337 com os incisos do 485 do CPC 2015. Amores, prestem atenção. Falta de uma das condições da ação. Se a sua prova te perguntar, ela vai dizer assim, quem é que alega? É simples. A parte autora não vai alegar algo que possa prejudicá-la. Não faz sentido. Quem alega? O réu. O réu ou terceiros que possam se beneficiar, que se sentirem prejudicados com a decisão do juiz. Por ser falta de uma das condições da ação, significa dizer que o juiz ele não pode adentrar o mérito. O que é adentrar o mérito? Deixa eu ver aqui se fulano tem ou não tem razão. Isso é mérito. Ganhou, perdeu. Isso é mérito. Na falta de uma das condições da ação, se falta uma das condições da ação, não tem ação. Se não tem ação, não tem mérito. Se não tem mérito, a sentença a ser proferida é uma sentença sem resolução do mérito. Me joga na tela, vou aqui para a telinha e tem condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido era analisado como condição da ação. Fiz aqui a anotação para você. Porém, desde o CPC 2015 passou a ser analisado como mérito. O que a gente tem hoje como condição da ação ou como condições? Interesse de agir. A falta do interesse de agir vai gerar falta de uma das condições da ação. Ou a ilegitimidade de parte vai gerar uma das faltas das condições da ação.
Artigo 17 do CPC 2015 diz, olha, para postular em juízo é necessário ter interesse. Interesse de agir e legitimidade processual. De acordo com o 485, o juiz não resolverá o mérito quando, e aí no inciso 6 ele diz, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Quais são os elementos da ação? Você sempre vai pensar partes, os pedidos e a causa de pedir. Sempre. Partes, pedido e causa de pedir. Aqui, no 337 do CPC 2015, eu coloquei justamente os 13 incisos. Os 13 incisos, as 13 possibilidades que o réu tem de requerer a extinção do feito sem resolução do mérito. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Vai alegar em preliminar de contestação. O quê? Vem comigo, acorda, bebê! Inciso 1, inexistência ou nulidade de citação. 2, incompetência absoluta ou relativa. 3, incorreção do valor da causa. 4, inépcia da petição inicial de acordo com 330. Anote, 330 do CPC 2015. 5, perempção. 6, litispendência. 7, coisa julgada. 8, conexão. E aí você vai estudar os artigos 54 e 55 do CPC 2015. 9, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 10, convenção de arbitragem. Se recordem, falamos há pouco, da aplicabilidade da Lei 9.307 de 96. Inciso 11, a ausência de legitimidade ou interesse processual, justamente falta de uma das condições da ação. Inciso 12, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, por exemplo, na ação rescisória, 5% atribuída ao valor da causa anterior, isso está no 966 do CPC 2015. Inciso 13, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Volte para mim. Aí em casa você vai ler os parágrafos do 337, que vai explicar aqui, com a ocorrência da coisa julgada, se reproduzia em uma ação anterior que já transitou em julgado e que possuía os mesmos elementos da ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Se recordem também, e isso é muito, mas muito importante, no que diz respeito, bebês, à existência da litispendência, e ele vai explicar nos parágrafos. A litispendência, eu tenho processos tramitando simultaneamente. E para esses que tramitam simultaneamente, eu tenho a existência das mesmas partes, causa de pedir e pedido. Tudo isso você vai encontrar nos parágrafos do 337. Cuidado com duas coisas eu chamo a atenção. E que se eu fosse sua examinadora, eu exploraria essas duas coisas. Minha pró, por quê? Pelo seguinte, nós, operadores do direito, não costumamos ler os parágrafos e os incisos. Existem duas coisas aqui que, presta atenção, se a parte ré ela não alegar, de pronto preclui. A primeira é a incompetência relativa. A incompetência relativa não se trata de matéria de ordem pública. E por isso ela prestigia a vontade das partes. Razão pela qual, se a ré não alega a incompetência relativa, que pode ser em razão do território, me acompanha, ou em razão do valor da causa, se ela não alegar na contestação, isso é importante, o juízo que era compreendido como incompetente passa a ser o competente. Por quê? Porque não alegou no momento correto. Por quê? Porque não alegou de modo hábil. Convenção de arbitragem. Se pactuou que se resolveria aquele conflito por meio da arbitragem. Se renunciou à jurisdição estatal e se optou pela jurisdição privada, que é a arbitragem. A arbitragem é uma jurisdição privada.
A Nancy Andrini disse isso desde 2013. A arbitragem não se trata de um equivalente jurisdicional, mas sim de uma jurisdição privada. Perceba, essa jurisdição privada que as partes assim optaram, se a parte ré, no meio da contestação, diz, pode parar, gente, a gente ia resolver isso por meio do juízo arbitral, não estou entendendo nada. E ele se queda inerte, ele fica calado, ele não fala nada. Perceba que houve verdadeiramente uma renúncia da jurisdição privada da arbitragem em prol da jurisdição estatal. Tudo isso que eu estou te contando está nos parágrafos do 337 do CPC 2015. Leiam, porque isso vai cair na hora da sua prova.